Pode, por que não pode? Vou gravar agora, certo? Vou gravar aqui só para aquelas pessoas que não conseguirem assistir, assistir depois, tá bom? Então a gente parou aqui, ó, né? Equação química, não foi? Que a gente estava falando de fenômenos físicos e químicos. Eu queria, assim, uma pergunta bem direta. Qual a diferença das transformações físicas da química? Deu para complementar, né? Pegar as falas de vocês, dá para fazer uma. Sim. É porque o conhecimento é uma evolução, né? A gente nunca está 100%. Até as minhas definições, elas evoluem. Então, as de vocês também vão evoluindo. Tranquilo? Então, assim, a gente sabe que as transformações químicas, elas nos dão substâncias novas. As físicas não. Então, como eu falei para vocês, você tem que analisar o início e o final das transformações, né? Então, sempre as transformações físicas, ela está relacionada com alteração do formato ou então dos estados físicos, né? Então, quando eu falo assim, eu dissolvi açúcar na água, isso é uma transformação física. Eu continuo tendo, antes eu tinha água e açúcar. Depois da transformação, ainda consigo perceber o açúcar e perceber a água. Agora, se eu pegar açúcar e a água. Ele só quis aproveitar o exemplo, hein, Vitória? Ele quis aproveitar o exemplo, ou seja, eu entendi. Então, se ele pegar o açúcar e a água e aquecer, ele vai transformar sempre, na maioria das vezes que você aquecer algo, aquecer bastante, ou então alterar a pressão, entendeu? Vai ocorrer quebras de ligações e formações de novas ligações. Então, vai surgir algo novo. Então, quando você põe o açúcar e a água e você aquece, você chega numa coisa que a gente lá no Goiás que chama de melado, moça branca, não sei se vocês já viram. Aí aquilo é uma transformação química, que é diferente da água e do ar, você não consegue diferenciar. E até mesmo, né, que vai parecer sólido. O formato vai alterar, mas também as características, as cores, evidenciando que é uma transformação química. Alguém quer complementar? Só minha pergunta. Se caso misturar um azul com um vermelho, vai dar roxo, vai todas as substâncias também segundo a cor ou necessariamente? Aí, você fala tinta, né? Não, ainda é tinta, entendeu? Você consegue, por processo, separar, voltar àquela cor antiga, não consegue? Nos processos químicos, na maioria das vezes, é irreversível, tá? É lógico que tem reações reversíveis, mas
A transformação química é mais... É tipo a teoria da China que eles fizeram vídeos aí. Não existe isso. Não existe esse negócio. Isso é fake news. Isso aí é fake news. A China não inventou nada. Mas como que a gente vai discutir uma coisa que não existe? Não dá. Não tem como a gente discutir isso. Vamos dar o exemplo? Para aí só um pouquinho. Esther, vamos trocar o exemplo, porque esse exemplo vai confundir a gente, não vai ajudar. Vamos procurar uma coisa mais perto da gente, uma coisa mais real. Pensa em algo que a gente você pode te auxiliar em interpretar o que é uma transformação química. Imagina aí você pegando o bicarbonato de sódio. Sabe o que é bicarbonato de sódio? Você vai pegar a água e o bicarbonato. Quando você coloca o bicarbonato dentro da água, o que acontece? Libera gás, faz uma efervescência, não é isso? Então, isso é chamado de transformação química. Então, o que vai surgir? O gás não existia antes. Só um pouquinho, Vitória. O gás não existia antes de você. Você antes tinha quem? Tinha o bicarbonato e a água. O gás surgiu depois que você misturou os dois. Então, surgiu algo novo. Então, quando você tem duas coisas e se mistura essas duas coisas e aparece algo que não existia, isso é uma transformação química. Agora, se você pegar um sal qualquer e colocar na água, não vai surgir gás, não vai mudar de cor, não vai ocorrer nada, mas você vai dissolver ali. Se depois, que nem aquele experimento que vocês fizeram, você colocar no sol, evaporar toda a água vai virar vapor e depois virar líquida de novo, e lá dentro do recipiente vai ficar quem? O sal. Então, isso é uma transformação física. Você fez várias transformações, vários fenômenos, mas você ainda obtém as mesmas coisas lá depois de muito tempo de transformações. A química é diferente, você sempre vai ter algo novo. Certo? Beleza? Então, gente, é isso. Só que, focando aqui para as transformações químicas, como eu falei na última aula, existem as evidências que está ocorrendo uma reação química. Né? Uma transformação química a gente chama de reação química. Pode falar, Vitória. Você falou do sódio, eu sei que eu não faço nada dele, eu coloco água, vinagre e sal e carbonato de sódio. Só que quando eu coloco isso por último, eu coloco dois líquidos depois do sal, e aí eu coloco o carbonato. Eu pensei que ele reagia por causa do vinagre, mas agora eu coloco na água, eu não percebi que colocar Não, o bicarbonato e a água tem uma reação, aí com o vinagre tem outra. Aí você adicionou outra substância. Eu tava analisando o bicarbonato e a água. Agora,
Ah, pois é, a reação é mais, ela é mais louquinha, né? Posso dizer assim. A reação com o vinagre com o bicarbonato. Mas as duas provocam a efervescência, né? Libera gás. Então as duas são transformação química. Beleza? Então aqui, ó, uma evidência de as transformações químicas a gente chama de reação química. Então agora a gente vai passar a chamar de reação química. Isso lá na prática, né? Quando ela ocorre, ela tem uma evidência, que é mudar de cor as coisas, né? Você coloca duas coisas incolores e aparece outra cor, amarelo lá, por exemplo. Isso é uma evidência de reação química. Liberação de gás, isso é uma evidência de reação química. Então, isso aqui nos ajuda a perceber que é uma transformação química. Então, quando você pega lá o sorridor, por exemplo, ou sorrisal na minha época, né? Você coloca na água, aí começa a liberar gás. Então, sim, você pode pensar que aquilo ali não é uma transformação química, mas liberou gás. Liberou gás. Então, é uma transformação química. Formação de sólido. Então, eu pego dois líquidos, misturo esses dois líquidos, aí aparece um sólido, né? Precipita lá um salzinho lá no fundo. Dá para fazer com gás também, né? Dá. Misturar dois gases e virar um sólido. Sim. É possível. Ou um gás e um líquido. Entendeu? Então, Dois gás podem virar um sólido? pode. Não, sabia. Na verdade, o gás, se você pegar o gás e tirar e diminuir a energia dele, diminuir a temperatura ou aumentar a pressão, ele vai voltar a ser sólido, né, Vitória? Agora, o que a gente está falando é diferente. O que a gente está falando é o seguinte: você pega dois gases, aí no final aparece um sólido. Entendeu? Você pega dois gases, diminui a temperatura dele e no final você tem dois sólidos. Aconteceu uma transformação química? Boa pergunta essa. Vou lá de novo, vou fazer de novo, ó, presta atenção. Eu tenho dois gases, diminui a temperatura dele, esse é o texto. Aí no final eu tenho dois sólidos. Eu posso afirmar que isso é transformação química? Eu não sei, talvez. Não, eu não posso afirmar porque eu não te dei informação. Porque mudança de estado físico o nome já diz, é um fenômeno físico. Não chega a ser químico, ele continua. Agora presta atenção no texto, ó. Peguei dois gases, misturei os dois e no final surgiu somente um sólido. Tinha dois, esses dois desapareceu e apareceu somente um sólido. Era dois gases, apareceu um sólido. Aí eu posso afirmar que é uma transformação química. Você está entendendo como é que a gente vai construindo a definição dos conhecimentos? Mas a gente nem estudou ligações, então assim, não cabe agora, nesse momento, a gente falar de ligações. Eu falei lá, mas é porque eu viajei na maionese. Mas assim, o que a gente tem que pensar? O que eu tinha antes? Ocorreu a transformação e depois que eu vou analisar. Entendeu? Certo? Então, eu tinha uma coisa antes, eu tinha duas, três coisas antes, apareceu só uma lá depois, né? Transformação química. Certo? Você entendeu? Aquelas duas ou três coisas se transformaram em uma coisa, em outra coisa, uma coisa nova. Não posso falar que é fusão. Fusão na química, o que é fusão? Não é Dragon Ball, entendeu? A fusão na química quer dizer
Fusão quer dizer o quê? Mudança de estado físico. Né? Você tinha um sólido, transforma. Fusão não quer dizer união de dois materiais, Não, não. É mudança de estado físico. Não, mas aí... Não, você usou dois metal. Aí eu até te pergunto, isso é químico ou físico? Olha para você, aqui, que massa. Físico. Físico. Lá você tem os dois. Você só fez o quê? É líquido, os dois metais líquidos. Aí quando eles solidificam, quando eles ocorre a fusão, eles se transformam numa barra de metal só, mas porém eu tenho os dois. Isso é uma mistura. Mistura, né? Você tem uma mistura. Quando a gente fala de mistura, é um processo físico. Não é químico. Ok? Ah, entendi. Então a fusão, ela é Líquido para o sólido. Entendi. Certo? Eu tenho a água líquido. Eu tenho um líquido, entendeu, Vitória? Eu tenho um líquido. Água, por exemplo, água líquida, gelo. Então, o que aconteceu? O que aconteceu com a água? Fusão, a gente chama de fusão. Aí, igual quem é que estava falando aí? Era... Não, dos metais. Foi Vitor? Hein, Vitor? Por exemplo, ocorreu uma fusão, porque eu tinha o líquido, o metal líquido, ele solidificou. O nome do processo, é mudança de estado físico, do líquido para o sólido. O nome disso a gente chama de fusão, ou solidificação, ou o contrário. Ou o inverso. Quando a gente fala de ponto de fusão, ponto de ebulição, serve para os dois. Certo, Vitor? É o nome do processo. Ok? Então, vamos lá. Igual eu falei da chama, que eu não poderia ter falado para vocês. Eu falei assim, por exemplo, se eu misturo nitroglicerina, aliás, nitroglicerina vai explodir, né? Glicerina mais maisena. Se eu misturar esses dois tipos de maisena, não explode, não estou falando de explodir, não. Eu estou falando que vai surgir. Não, eu estou falando de chama, não estou falando de explosão. Eu falei de explosão na hora que eu falei nitroglicerina. Eu estou falando de chama, gente, chama. É porque eu falei nitroglicerina, não era nitroglicerina, é glicerina. É a gordurinha. A gordurinha orgânica. Mas vocês não podem fazer isso. Vocês são crianças. Eu não vou falar a terceira coisa que é para colocar. E aparece uma chama. Isso é uma evidência. Mas falta uma... Mas vai faltar outra coisa aí. Não. Vocês não podem. Não pode. Ai. Bora continuar, né? Bora continuar. Vocês são espertos, vocês vão descobrir. Aqui, o aparecimento de cheiro característico, o desaparecimento das substâncias iniciais, uma transformação química, né? As substâncias iniciais chamam-se reagentes. Aí a gente já vai entrar para uma equação. Então, quando a gente fala de transformação química, reação química,
Quando a gente vai escrever, quando a gente escreve, a gente está falando de equação química, tá bom? Quando a gente está lá na prática, a gente chama de reação química. Meu professor me ensinou isso. E agora eu estou ensinando para vocês, tá? Então, quando eu pego lá e misturo maisena com glicerina e começa a sair a chama, aquilo lá é uma transformação, é uma reação química. Aí, quando eu vou escrever no papel lá, a fórmula da maisena, a fórmula da glicerina e dando o produto, isso, né, isso vai ser o quê? Vou chamar de equação química quando eu venho para o papel, tá? Quando lá os foguetes, os ônibus espaciais, tem os balão lá de hidrogênio e com oxigênio, aí ele coloca para reagir os dois para produzir energia para o ônibus espacial. Aí sai vaporzinho de água. Isso é uma reação química. Aí quando eu começo a escrever aqui, a gente chama de equação química. A parte escrita, a parte teórica, a gente chama de equação química, tá bom? Entendido? Aí, ó, essa setinha eu já falei para vocês que chama transformação. Transformação, certo? Beleza, Vitor? Transformação, essa setinha. Oi. Uma pergunta que vai ter um pouquinho a ver com a aula, mas é mais em questão política. Se tiver uma garrafinha com Césio 137 aqui, como é que faz para descartar? Césio 137? Não, você vai ter que levar esse trem protegido para, né, tem que ser protegido com chumbo até o QNEM. Você vai ter que levar para alguma universidade ou então levar direto para o QNEM lá em Goiânia, em Goiás. Né? Aqui eu acho que tem Para quem não sabe, o 737 foi um responsável pelo aquele desastre nuclear de Goiânia. Nuclear, isso. Na verdade, você pode levar, por exemplo, aqui para uma delegacia, eles já resolvem isso, entendeu? Só que você tem que colocar no chumbo. Se você entrar em contato com ele, você pode ser contaminado com o Césio 137, que ele é radioativo. Tá bom? Te informei? Ou então... na verdade, ele é azul, né? Na verdade, por exemplo, se você estiver andando na roça e encontrar uma pedrinha brilhante, vaza, senão você vai ver gelos. Não chegue nem perto. Né? Pois é, então nem pense em chegar perto. Se encontrar algum minério que emite luz no escuro, vaza, meu irmão, vaza, porque o trem tá feio. Senão você vai ver Jesus. Porque as radiações elas emitem, né? A luz que você vai conseguir enxergar são radiações. Certo? Você pode ir nessas... Você vira o quê? Você vai ficar contaminado, aí você vai ter náusea, você vai começar a passar mal, vai começar a ficar enjoado, dar febre. Não, provavelmente não vai dar tempo dele dar câncer, ele vai pegar descendo mesmo, vai fazer a grande travessia. Vai pegar descendo. Pois é, não pegue. Beleza, mas bora seguir? Que emite luz, emite luz. Que você não sabe o que é, entendeu? Oi? Vocês correm e me chamam, aí eu resolvo a parada. Tá bom?
Aí, gente, aí a gente vai ficar rico vendendo urânio, essas coisas aí. Aí, ó, aí então, aqui, ó, equação química, que é a representação de uma reação química, né? Aí a gente já viu na aula anterior, por exemplo, se eu tenho do lado dos reagentes, sempre desse lado aqui vai se chamar reagente. E do lado do produto ser diferente, lembre-se que não é para decorar, tá? É para memorizar. É diferente, isso você tem uma transformação química. Agora, por exemplo, como eu já falei na aula anterior, você pega aqui a água sólida, né? Aí eu vou fazer aqui a fusão, né? Que a gente estava falando. Sólida. Fazer a liquefação ou a fusão aqui, ó. Aí vai virar água líquida. Certo? Certo, Vitor? Eu vou pegar água líquida. Transformação. Veja que antes da transformação eu tinha água sólida. Depois da transformação eu tenho água líquida, que a gente chama de fusão em química, tá? Não tem nada a ver com aquela questão do Dragon Ball, de um juntar com o outro. Ok? Certinho? Aí eu pergunto, isso aqui é uma equação química, é uma transformação química, é um fenômeno químico ou é um fenômeno físico? Já dei spoiler. Físico. É físico, porque o que eu tinha antes eu tenho depois. Certo? Se eu tenho hidrogênio não é água. Eu tenho oxigênio não é água. Se transformando em água, isso é uma transformação química. Se eu tenho água e depois transformo em água, não ocorreu a transformação química, foi física, só mudou de estado físico, beleza? É só olhar antes da seta e depois da seta. É só olhar nos reagentes e olhar no produto. Tá? A gente aprendeu isso aqui agora, como os reagentes e produto, beleza? Ah, tá. Aí, por exemplo, aqui eu tenho gás de hidrogênio. A gente sabe que isso aqui a gente chama de estado físico. Se eu coloco aqui gás, estado físico, o estado físico do oxigênio aqui, ó, tá vendo? O estado físico do hidrogênio. E eu coloco aqui líquido da água. Então é o estado físico da água. Beleza, esses meninos? Aqui no produto, líquido. Então estado físico é só da água. Aí, tá vendo que aparecem esses números aqui? Esses números aqui embaixo? Aqui eu chamo de índice atômico, ou seja, a quantidade de átomos. Tá? Então, eu tenho 2 átomos de hidrogênio, é uma molécula de hidrogênio. Aqui é meio. 2 vezes meio é 1, né? Então, eu tenho 1 átomo de oxigênio aqui. Pegou? Tranquilo, né? É isso. 2 vezes meio vai ser 2 vezes 1, 2. 2 dividido por 2, 1. Né? Então, isso aqui é a multiplicação. Quando não tem nada aqui, é 1. Eu tenho 1. A gente não coloca. Então, 2 hidrogênio, 1 oxigênio. Certo? O nome desse número que aparece aqui é chamado de coeficiente estequiométrico. Esse estequiométrico. A gente vai ver mais na frente, tá? É só para ir adiantando o serviço. Então, tem 2 hidrogênios. Isso, oxigênio. Certo? Oi. Não, é só porque é uma coisa, estudar é rebuscado, né, que fala. Então, é isso. É porque, assim,
São palavras que a gente não utiliza no dia a dia. Às vezes a gente sabe o que é aquilo, mas a gente não sabe a definição correta porque ainda não estudou, entendeu? Então a questão é essa. Tem palavras que a gente não tem contato, mas a gente sabe o que é aquilo. Então é tipo, né, algumas palavras que você não usa quando você vai conversar, né? Você só usa quando você vai escrever. Então é a mesma coisa, porque é o ensino científico. O científico não é o comum. Porque uma palavra boss quer alguma coisa. É. Só brincando. Então aqui, por exemplo, se eu tenho a glicose aqui, ó, aí eu vou perguntar para vocês aqui. Eu tenho a glicose, acho que já até fiz essa analogia aqui. C6H12O6. Então, se eu pegar isso aqui, o mais, reagir do lado dos reagentes e colocar aqui o oxigênio, nesse caso, líquido, eu vou colocar aqui gasoso, vou misturar os dois, vai me dar algo gasoso também. Vou colocar aqui água, H2O, né, que é a água, líquida, mais CO2, dióxido de carbono, CO2, também gasoso, também não, né, gasoso. Aí eu pergunto para vocês, isso aqui é uma transformação física ou química? Eu tinha água aqui do lado esquerdo. O que eu tenho do lado esquerdo? Fala para mim. Do lado esquerdo, peraí, C6H12O6, não é? C6H12 mais O2. Aí transforma em H2O mais CO2. É a mesma coisa? Então, isso é uma transformação química, sacou? Aí ela fala assim, mestre, o senhor quer que eu decore essa equação? Não, eu não quero, eu quero que você saiba ler essa equação. O que ela está me dizendo? A gente já aprendeu que ela tem estado físico, tem a quantidade de átomos, né, quantidade de moléculas, certo? Então a gente precisa saber isso. E ela me indica se é uma transformação física ou se é químico, tá bom? É isso que eu quero de vocês. Não quero nada, assim, eu vou perguntar lá, represente a fermentação, a equação de fermentação. Não vou pedir isso para vocês, certo? Eu vou colocar a equação e vou falar assim, ó, isso é uma transformação física ou é uma transformação química? Aí você vai olhar antes e depois, por exemplo, que nem agora, C6H12, tá vendo aqui? Aí agora, isso aqui é uma transformação física ou química? O que eu tinha antes? C6H12O6, tá vendo? Líquido. Aí depois eu tenho C6H12O6, gasoso. Não é a mesma coisa? Não é a mesma coisa aqui? Vocês estão vendo aqui? Hã? Alô? Na escuta?
Você tá vendo aqui, ó, C6H12, O6 líquido. Se transformou em C6H12, O6 gasoso. Isso aqui é a mesma coisa disso aqui? Não, mas é a mesma tipo de matéria? Só mudou o estado físico. Então, isso é um fenômeno físico. Vocês estão entendendo como que vai aparecer, como vai ser questionado para vocês? É assim que é questionado. Então, a gente tem que saber fazer essa leitura. Então, por exemplo, se eu perguntar para vocês, aqui é 1, não é? Como eu falei, o coeficiente estequiométrico. Aqui tem quantos carbono? 6 carbono. 6 carbono. Quantos hidrogênio? 12. O oxigênio são 6. São elementos isso aqui. Aí se eu perguntar número de átomos, você tem que somar 6 mais 12, 18. 18 mais 6, 24. São 24 átomos no total, na molécula. 6 de carbono, 12 de hidrogênio e 6 de oxigênio. Tá bom? Sim. Se eu for olhar aqui, oxigênio, são 2 oxigênio, 2 átomos de oxigênio. Uma molécula de oxigênio, uma molécula de oxigênio, coeficiente estequiométrico. Índice atômico, ou seja, a quantidade de átomos, e coeficiente estequiométrico, quantidade de moléculas. Por enquanto, a gente depois vai ver outras definições. Tá tranquilo? Por enquanto, sim. Beleza. Sim. Hein, gente? Deixa eu ver se eu consigo fazer a chamada, que está acabando a aula aqui. Eu não vou fazer uma pergunta. É uma pergunta meio idiota, eu acho, mas eu vou fazer assim. Não existe pergunta idiota. As moléculas, aliás, deixa eu ver, moléculas, o número de átomos, quando você tem um negócio no caso, faz uma coisa, eles nunca diminuem o número de átomos, só Não, a gente não pode dizer que aumenta, né? Você pode dizer que varia, né? Isso aí a gente vai aprender na próxima aula, que são as leis ponderais, né, os cálculos relacionados com a equação química. A proporção é a mesma. A quantidade de reagente, já adiantando para você, a quantidade de átomos ou a massa do reagente tem que ser igual à quantidade de átomos ou à massa do produto. Entendeu? Por exemplo, eu tenho um campo de madeira. Se eu tacar fogo nesse campo de madeira, a química do carbono, tudo tem que ter a mesma massa do campo de madeira. Nas próximas aulas a gente vai ver direitinho essas leis e colocar bastantes exemplos para a gente poder entender o significado. Tá bom? Eu vou fazer a chamada. Espera aí, deixa eu só parar a apresentação. O que eu fiz? O que eu fiz aqui, gente? Espera aí. Fixei aqui alguém. Eu já vou salvar aqui, vou salvar essa aula e vou postar lá a aula lá no canal, tá bom?